Bom, para terminar esse segundo módulo, discutiremos agora as variáveis relativas ao tempo. O que seriam as séries temporais? Nada mais é do que a observação das doenças ordenadas no tempo. Ou seja, nós podemos realizar a leitura de nascimentos, de mortes, de doença, em detrimento ao tempo. Esta leitura possibilita compreender o quanto o tempo é responsável pelo aparecimento das doenças, como, por exemplo, o que o inverno gera nas pessoas, o que o verão gera nas pessoas, o que a baixa umidade gera nas pessoas, o que as características de uma geração geram nas pessoas, e assim sucessivamente. Quais seriam as fontes de dados e as unidades para representar os eventos relacionados ao tempo? As fontes de dados seria qualquer sistema de informação que tenha identificado o período de ocorrência. Por exemplo, nos atestados de óbitos está identificado a data das internações, nas autorizações de internação hospitalar tem a data da internação. Nas fichas de notificação da doença tem a data em que foi detectado o doente portador de um agravo específico. Assim, a unidade utilizada para representar os eventos seria o número de mortes por ano, por mês, o adoecimento por semana, por hora, por segundo, depende do tipo de estudo que estejamos realizando. E para que se usa essas variáveis relativas ao tempo? Tem a mesma utilidade e aplicabilidade das variáveis de pessoas e de lugar. Ler os eventos pelo tempo possibilita indicar os riscos a que as pessoas estão expostas, viabiliza monitorizar a saúde da população, viabilizando prever a ocorrência dos eventos, justificar o aparecimento dos eventos e, assim, avaliar os resultados das intervenções instituídas e instrumentalizar o planejamento na saúde. Quais seriam os componentes de uma série temporal? Esses componentes são classificados como série histórica, ou geral ou secular, série cíclica, sazonal ou irregular. O que seria uma série histórica? A série histórica seria a leitura de um evento no decorrer dos anos. Esta leitura tem que propósito? Seu propósito é detectar e interpretar a evolução do número de casos do evento analisado. Essa análise ela pode ser dificultada quando ocorre mudanças bruscas de frequências sem justificativas plausíveis, bem como as mudanças graduais, que não justifica ou não se tem justificativa do porquê do número de eventos, bem como a diferença de apresentação das estatísticas e a mudança das características das pessoas e do lugar. Cabe aqui salientar o que se traduz essa forma de apresentação das estatísticas. Por exemplo, em alguns países, o que é um natimorto? São crianças nascidas mortas a partir da 28ª semana de gestação. E em outros países, o natimorto é classificado toda aquela criança nascida morta a partir da 22ª semana de gestação. Essa diferença de estatística pode dificultar a análise das informações. Qual seria o tempo mínimo de observação de uma série histórica ou de uma série secular ou geral? Na realidade,
O próprio nome diz, você pode estudar um evento até por 100 anos, mas a maioria das vezes a duração de um estudo histórico ou de uma série histórica, ela é muito mais determinada pela disponibilidade dos dados do que pelo desejo do pesquisador. Por vezes, o desejo do pesquisador é estudar 10, 15, 20 anos do evento, porém nem sempre existe disponibilidade de informação, porque as fontes de dados, que seriam as estatísticas de notificação de doenças e de morte, nem sempre são atualizadas. Como que na realidade a série histórica é representada? Ou de que forma a gente pode apresentar uma série histórica? A partir da apresentação de tabelas e de gráficos. Assim, a gente pode entender que os problemas mais comuns que se vivencia para analisar uma série histórica é a perda de informações ou subnotificações, observações aberrantes. Por exemplo, você dá um treinamento sobre captação de um determinado doente, as pessoas ficam mais atentas sobre as características clínicas e começa a notificar mais o aparecimento das doenças. Isso pode gerar um aumento expressivo dos doentes. Não que os doentes não existiam, mas porque você qualificou a equipe na captação desses doentes. As séries históricas não padronizadas ou estatísticas diferenciadas e frequências reais diferentes daquelas que são detectadas. Por isso que a subnotificação ela tem uma importância significativa na dificuldade que a gente tem, por vezes, de analisar uma série histórica. Essas comparações, na realidade, de tendências, ou seja, de leitura dos eventos no decorrer dos anos, possibilita detectar número de casos em diferentes épocas e, às vezes, viabiliza até a leitura de evoluções diferentes entre dois eventos, como, por exemplo, se a gente realiza a leitura de tuberculose, o número de casos que é detectado e o número de curas que a gente tem no decorrer do ano, e correlacionar esse evento, né? Como relacionar o quantitativo de doenças sexualmente transmissíveis com número de pessoas que usam regularmente preservativos. São dois eventos que podem ser comparados no decorrer dos anos. O que seria uma variação cíclica, ou um componente cíclico de análise? Foi percebido, na leitura de séries históricas de doenças, que algumas doenças têm comportamentos cíclicos. O que seria isso? Na realidade, percebe-se que tem algumas doenças que aparecem de tempos em tempos, como, por exemplo, o sarampo. Percebe-se que a cada 4 anos ele tem um pico de crescimento. Isso viabiliza as vigilâncias epidemiológicas anunciarem para os profissionais assim: olha, gente, observem as viroses, pode ser sarampo, porque nós estamos no tempo do sarampo. E assim, uma série histórica permitiu detectar a flutuação de frequências de tempos e tempos. A análise dessas variações cíclicas tem que durar, no mínimo, o tempo de observação para se perceber os picos de frequências. Por exemplo, se a gente analisa o sarampo só durante 3 anos, é impossível perceber que ele tem picos a cada 4 anos. Então é preciso avaliar a doença pelo menos por 20, 30 anos para se perceber o seu comportamento cíclico. O que seria uma variação sazonal ou estacional? Também foi possível perceber o comportamento sazonal da doença a partir da leitura de séries históricas. Percebeu-se que algumas doenças são comuns em períodos chuvosos, em períodos não chuvosos, no inverno, no verão. Essa informação sobre a sazonalidade da doença nos permite atuar de maneira preventiva e em tempo hábil, bem como possibilita o levantamento de hipóteses causais.
É preciso salientar que só é possível interferir em qualquer doença quando a gente consegue compreender o fator causal do adoecimento. E o tempo pode justificar o aparecimento de doenças. Essas análises sazonais, elas podem ser representadas para análise a partir da construção de diagrama. O que é um diagrama? É a distribuição da frequência das doenças durante o ano e por vários anos. Porque é preciso que o diagrama demonstre as estações do ano para que a gente consiga relacionar a doença com o período de chuva, com o período de seca, com o inverno, com o verão, com o outono, com a primavera e assim sucessivamente. Então, o tempo mínimo de observação seria anual, que somente durante o ano, durante a leitura de todo o ano, é possível perceber as estações climáticas. E as variações irregulares? O que se traduzem as variações irregulares? Na realidade, se traduzem nas epidemias, ou seja, é a expressão de frequências mais elevadas do que aquelas que se esperam ou do que as habituais. Essas variações irregulares, a maioria das vezes, estão associadas a eventos evidentes para a população, tais como períodos de enchentes, períodos de seca. Esses eventos, principalmente os eventos relacionados às alterações da natureza, por vezes justifica o aparecimento de variações irregulares.